Gente, por favor, vou iniciar agora a gravação para que você faça o silêncio. Olha, pessoal, é, vou falar novamente porque a gravação tinha sido interrompida, tá certo? Então, vejam só, o simulado vai ser a P2, irá valer de 0 a 10. Então, entramos num acordo com relação aos assuntos. Os simulados serão, no caso das páginas 39 a 58. O assunto é estatística, tá certo? Pesquisa amostral, que é o capítulo 3, e o capítulo 1 da unidade 6 será pesquisa estatística, tá certo? Então, esse aí será o assunto da P2, que é o simulado. Esse simulado, vocês sabem que é com consulta. E a P1 será um trabalho. Esse trabalho será uma ficha de atividades que provavelmente vocês estarão recebendo na próxima semana, tá certo? Também irá valer de 0 a 10, assim como o simulado. E os alunos que não estão frequentando a escola irão precisar provavelmente vir na escola para pegar essa ficha ou será enviado para o WhatsApp de vocês. Eu vou procurar me informar e na terça-feira eu posso estar passando essa informação, tá certo? Oi? Não sei, não sei. Eu acho que vai ser passado para eles. Oi, Rafael. No livro? Pode, pode sim, pode sim. Olha, agora eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 52 para darmos continuidade, certo? Então, o capítulo que nós estamos, presta atenção, o capítulo que nós estamos é o capítulo 1 da unidade 6. Então, iniciamos na aula passada na página 50 e paramos na página 52, na terceira questão, que foi essa daí, ó, tá certo? Então, foi nessa daí que foi que parou. Eu só voltar aqui só para ver se tem algum aluno falando. Ok, vamos lá. Vamos estar para o seu lugar. Pronto. 52. Tu quer agora de novo, 39 a 58. 39 até 58. É com consulta. Gente, e é com consulta, né? Olha, presta atenção. Prestem atenção. Vamos lá. Vamos lá. Que a gente terminando rápido, aí a gente fica depois que eu finalizar a gravação, fica só para vocês tirarem a dúvida de vocês. Tá certo? Então, ó, todo mundo acompanhando, pegando o livro na página 52, pegando aí o lápis e a borracha para poder iniciar. Tem assim: acompanhe as atividades a seguir para construir uma nova tabela e um novo gráfico que represente sua pesquisa e que permita analisar os dados mais facilmente. Lembre-se, os agrupamentos dos valores em intervalos são chamados de classes. Quando a gente vê que é uma pesquisa que envolve muitos dados, então o ideal é construir uma tabela de classes, como a gente viu na aula passada. Por exemplo, a gente viu quantos números existiam de 40 a 43. Então aí a gente agrupou os números. Então formamos classes. E a diferença entre o maior e o menor valor de uma classe, nós vimos que é chamada de amplitude da classe. Foi isso? E pegava o limite superior menos o limite inferior. Então, fazendo essa subtração aí, seria igual a amplitude. Então, na letra A, converse com seus colegas e professor em quantas classes os dados da pesquisa devem ser agrupados. Então, aí é referente, tá certo? A pesquisa que foi feita anteriormente. Eita, passei muito. A pesquisa que foi feita anteriormente. Então, aí eu coloquei que, rapidinho, tá, gente? Então, aí eu coloquei que os dados eles são divididos em 5 classes. Letra B é: conhecendo a amplitude total dos dados e o número de classes, escreva um pequeno texto para explicar o processo para obter a amplitude de cada classe. Utilize o espaço abaixo para fazer os seus registros. É uma resposta pessoal, tá certo? Mas aí, ó, se a gente conhece a amplitude total, no caso aí, seria, a gente vai saber a quantidade de classes, conhecendo a amplitude total dos dados e o número de classes,
para determinar a amplitude de cada classe, basta dividir a amplitude total da pesquisa pelo número de classes. Então, fazendo aí essa divisão, nós iremos obter essa amplitude, tá certo? E aí, todos já fizeram? Depois, nós iremos para a página 53. É porque não, é porque não tem uma pesquisa que foi feita no. Não tem uma pesquisa que foi feita de educação física, que era 5 voltas, lembrou? É por isso que é ruim quando parte, né, a aula, porque aí tava naquele ritmo da aula, e partiu, aí a outra continua agora, entendeu? Mas aí, lembra aquela tabelinha que a gente preencheu com relação a quanto tempo se levava para dar 5 voltas em uma quadra? Lembrou? Não, na verdade, a tabela da pesquisa, ela está na página 45. Tem etapas da pesquisa. Então, mas é porque seria uma pesquisa que seria feita na quadra. Lembra que eu falei que a gente iria calcular quanto tempo cada um ia levar? Assim, a gente criou uma estratégia de como a gente poderia analisar. Ele até criou a estratégia para se analisar as coisas. De que a pesquisa seria quantitativa contínua. Quantitativa porque o tempo é expresso em números e contínua porque os números eles podem ser representados por números decimais. Então, não necessariamente a gente teve os dados da pesquisa, mas a gente já pode supor de como seria a resposta dessa pesquisa. Isso. Entendeu? Porque aí, nesse caso, como é que se calcula essa amplitude? É dessa forma aí. Independente de você ter feito a pesquisa ou não. É dessa forma que calcula a amplitude. Entendeu? Agora, é como também com relação às variáveis, quantitativa e qualitativa, que eu falei na aula passada. Então, se você faz uma pesquisa que envolve tempo é uma variável quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Você precisa necessariamente fazer a pesquisa para saber que a variável aí vai ser quantitativa? Não, tem uma quantidade. Agora, se eu vou fazer uma pesquisa para saber a preferência por gêneros musicais de cada um. Aí é quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Então, tem coisas que não precisa necessariamente para se analisar, não precisa necessariamente dos dados da pesquisa. Já dá para se analisar com as características do tipo de pesquisa. Então, é isso que a gente fez aqui. Aquelas que precisaram, aquelas. Não, é porque ali são os tipos de frequência, entendeu? Ali não tem nada a ver para a gente analisar se é qualitativa ou quantitativa, não. Pessoal de casa, tem alguém copiando? Pessoal de casa tem não, né? Eu vou passar, tá? Quando eu fizer a revisão, vocês vão começar a compreender mais ou menos como será feito o simulado. Gente, posso passar aqui do pessoal de sala? Pronto, letra C. Determina a amplitude de cada classe de sua pesquisa, registre os cálculos no espaço abaixo. Então, nós vimos que como é que calcula a amplitude? Aí, Rafael, como é que calcula a amplitude da classe? Divide a amplitude total pelo número de classes. Então, aí vai ter a amplitude, divide a amplitude total pelo número de classes, tá certo? Então, aí se obtém a amplitude de classes, ok? E oi, tem assim, ó, basta efetuar a divisão da amplitude total da pesquisa pelo número de classes. Vocês só vão colocar isso aqui, ó, rapidinho, só isso aqui, ó, vá, só isso aqui, ó, vocês vão colocar, estão vendo? Só vou colocar isso aqui, isso. A amplitude de classe é igual à amplitude total sobre número de classes. Ó, isso daqui, certo? Letra D. Conhecendo a amplitude de cada classe, é, elabore uma tabela em seu caderno com as
classes de sua pesquisa e a frequência absoluta de cada classe. Essa daí, no caso, gente, seria com relação à pesquisa que seria feita. Como eu falei para vocês, essa pesquisa seria uma pesquisa feita na escola, que seria, acho que vocês lembram de que pesquisa eu estou falando, que é da pesquisa que a gente estava falando desde terça-feira, que era para saber quanto tempo cada aluno ele levava para dar 5 voltas na quadra, tá certo? Então, aí, essa, essa letra D seria uma resposta pessoal, mas se realmente nós tivéssemos feito essa pesquisa. Então, essa letra D vocês não irão fazer. Isso é verdade. Então, ó, conhecendo a amplitude de cada classe, elabora uma tabela em seu caderno que não iam fazer, né? Com as classes por pesquisa e a frequência absoluta de cada classe. Ou seja, essa frequência absoluta, vocês sabem que é quantas vezes aquele tempo ele se repetiu. Vamos dizer, por exemplo, Júlia percorreu 5 voltas da quadra em 3 minutos e 20 segundos. Será que teve mais algum outro aluno que também fez nesse mesmo tempo? Tá certo? Então, aí, essa seria a frequência absoluta. Seria a quantidade de vezes que aqueles dados eles iriam se repetir, certo? E na letra E, que vocês também não irão fazer, tá certo? Eu coloquei só para mostrar a vocês, porque seria a construção de um gráfico na malha quadriculada, tá bom? Então, aí, como a gente não está com a malha quadriculada e também não iríamos fazer, porque isso aí requer também a aproximação de vocês, para eu ver se vocês fizeram direitinho, como não podemos ainda. Então, ó, utilize uma malha quadriculada e construa um histograma. Você já sabe o que é o histograma, não é isso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no próximo slide. Para representar as informações dessa pesquisa, agrupadas em classes. Se preferir, você pode utilizar uma planilha eletrônica, que seria, no caso, Excel, para construir o gráfico. Depois, imprima o gráfico obtido e cola em seu caderno. Aí, lembre-se, histograma é um gráfico de barras verticais, porém construído com as barras unidas devido ao caráter contínuo dos valores da variável. Deixa eu colocar só para vocês verem. Ficaria assim, ó. Estão vendo? Seria, no caso, os retângulos, que são as barras, vai fazer não. Seria uma juntinha das outras, ó, que são histograma. Teria também dois eixos. O eixo vertical, tá certo? E teríamos também o eixo horizontal. Vejam que no eixo horizontal aqui estão os tempos, tá certo? Temos aqui, ó, 1 minuto e 35 segundos. Aí, de 1 minuto e 35 segundos a 1 minuto e 43 segundos. Quantos alunos tiveram esse tempo? Aí, nesse caso, foram 10 alunos. Tá certo? Aí seria de acordo com a pesquisa de vocês. De 1 minuto e 43 segundos até 1 minuto e 52 segundos, tivemos o quê? Um aluno. Tá bom? Então, vejam que aí existe um intervalo de tempo. Tá certo? E os retângulos estariam todos juntos. Tá certo? De 1 minuto e 52 segundos a 1 minuto e 54 segundos, tivemos 10 alunos. Então, esse gráfico, ele é chamado de histograma porque ele é formado em intervalos de tempo e as suas barras, elas estão unidas, certo? Vou voltar agora aqui. Tá. Eu passo aqui, vai de uma vez. Então, vejam só. É, expressos em números decimais e possui muitos valores distintos, ou seja, diferentes. O agrupamento desses valores em classes é recomendado para facilitar a visualização e interpretação dos dados e levar à tomada de decisões mais adequadas. Ou seja, se eu tenho uma pesquisa onde envolve muitos números decimais, tá certo? O ideal é a gente fazer esse intervalo de tempo. Então, de tanto a tanto, existe quantos? Como colocou aí, de 1 minuto e 35 segundos até 1 minuto e 43 segundos. Quantos alunos obtiveram esse tempo? Então, o ideal é fazer esse tipo de gráfico, tá certo? Lembrando que é quantitativa contínua e, no caso, os valores eles são expressos em classes. Quando os dados estão agrupados, a pesquisa não explicita frequências individuais, mas a frequência dos conjuntos de dados. Ou seja, a gente vai olhar individualmente, e sim em conjunto. Ok? Agora é na 53. Página 53, questão F. Página 53, questão F. Analise. Vamos lá. Analise as informações obtidas. Vamos logo fazendo aí, tá certo? Analise as informações obtidas em sua pesquisa. Veja que tudo é baseado nessa pesquisa, né?
Tudo é baseado na pesquisa, que seria, no caso, de calcular aí o tempo que cada aluno ele levou para percorrer 5 voltas na quadra. Então, analise. Oi? É, olha, analise, gente, de precisão. Analise as informações obtidas em sua pesquisa. É, Analise as informações obtidas em sua pesquisa e escreva um pequeno texto com suas conclusões. Escreva quais fatores podem ter contribuído para o desempenho dos alunos na atividade e levante algumas hipóteses sobre qual aspecto foi importante para obter o menor tempo, qual aspecto influenciou no maior tempo, qual foi o tempo desempenhado pela maioria dos alunos. Além disso, surgiram algumas estratégias para melhorar o desempenho geral da turma. Seria uma questão pessoal, tá bom? Mas aí eu coloquei o seguinte: os tempos obtidos pelos alunos que relacionam o tempo obtido a uma vida mais saudável, alimentação adequada, melhor condicionamento físico, entre outros, né? Isso, então, aí seriam algumas sugestões do que levaram ao maior ou ao menor tempo. A gente sabe que uma pessoa saudável, não é isso? Uma pessoa que se alimenta bem, então ela tem um condicionamento físico bem melhor do que uma pessoa que não se alimenta direito, tá certo? Uma pessoa que não está saudável. Oi. A gente vai estar em aula, será mais online, né? Não, não entendi. Eu achei que pelo slide vai mais rápido do que escrevendo, não é? Olha, quarta questão. Acho que quando acabar a pandemia, tudo licença. Olha, olha, só não vejo meus colegas lá em cima. Olha, retome os resultados obtidos em sua pesquisa, tempo em que cada colega levou para correr 5 voltas em torno da quadra. Estão vendo que sempre está sendo voltada para essa pesquisa. Por isso que, antes da gente fazer isso aí, eu preferi fazer uma aula com outros slides para depois a gente completar. Porque aí todo esse capítulo está sendo baseado nessa pesquisa. E fácil que se pede. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Letra A. Considerando como universo estatístico, população, a gente viu que a sala de aula, por exemplo, o oitavo ano A, se todos os alunos estão presentes, eles representam a população ou uma amostra? Porque todos estão presentes. O oitavo ano é uma amostra do Colégio Acalanto, mas o oitavo ano, se todos estão presentes, então o oitavo ano é uma população. Então, assim, considerando como universo estatístico, a população, todos os alunos de sua turma, determine critérios para selecionar uma amostra casual simples, uma sistemática e uma estratificada dessa população em registro dos critérios escolhidos. Vou mostrar para vocês como eu coloquei. A letra B pede para construir uma tabela com a frequência absoluta de cada amostra escolhida. A letra C, verifique com o seu professor e colegas qual é o gráfico mais indicado para representar cada uma das amostras. Determine, depois, use uma malha quadriculada ou uma planilha eletrônica para construir um gráfico para cada uma das amostras e cole em seu caderno. Então, vejam só. Na letra A, na letra A eu coloquei o seguinte: lembre-se que é para a gente construir, considerando que a sala de aula fosse a população, pediu para construir, no caso aí, uma amostra que fosse o quê? Casual, estratificada, não foi isso? É, casual, estratificada e sistemática. Então, tem assim alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Exemplo de resposta esperada. Então, gente, vocês vão começar a partir onde tem a amostra, tá? Amostra casual simples. Lembra que a amostra casual simples é sortear alguns alunos e registrar o tempo que eles levaram para fazer o percurso. É através de sorteio, tá bom? Sorteio, ele é de forma aleatória. A amostra sistemática. Anotar o tempo dos alunos cujo número da chamada é o múltiplo de 3. Eu poderia dizer assim, vou olhar no número da chamada e vou escolher aqueles múltiplos de 3. Ou seja, a cada 3 que eu passasse na caderneta, eu escolheria um. Então, aí é chamado de amostra sistemática. Então, aí ficaria 3. Parece que não. Amostra estratificada. Volta não.
Considera os dados agrupados. Vocês lembram, né? Que a amostra estratificada é quando se forma grupos. Formei aqui 4 grupos e daqueles grupos eu vou escolher algumas pessoas. Então, a amostra estratificada considera os dados agrupados e sortear 10% dos alunos de cada grupo das partes. Na letra B, tá aqui pede para construir uma tabela. A tabela a ser construída, ela depende dos critérios estabelecidos no item anterior. Então, aí vocês iriam construir a tabela. Eu não coloquei a tabela não, tá? Mas porque essa tabela pediu para construir numa planilha eletrônica. Tá bom? Então, não copiei nada da letra B, não. Certo? Ok? Letra B, não copiei nada da letra B, não. Porque aí seria uma tabela que seria construída na planilha eletrônica. E a letra C pergunta qual seria o tipo de gráfico mais adequado para essa pesquisa. Então, os gráficos, eles podem ser gráficos de barras, vocês já sabem, gráfico de barras é aquela em que as colunas estão na vertical, tá certo? Os de setores, que também pode ser chamado de gráfico de pizza, não é aquele circular, setores, tá certo? Lembre-se dos nomes dos gráficos, tá? Os setores é aquele circular. E os histogramas, vocês já sabem que, no caso, são as barras, também verticais, mas elas estão unidas. E elas são em intervalos de tempo. Segmentos. Isso. É também chamado de gráfico de linha, também ele é chamado. E deve representar os dados das tabelas do item anterior. Eu vou copiar só até onde tem histogramas, tá? Os gráficos podem ser gráficos de barras, setores ou histogramas, ok? Vamos lá. Tudo bem, Luciana? Ela tá tão fina dela hoje. Não, ela é assim, mas às vezes ela fala. Gente, eu vou deixar vocês copiando, mas só vou finalizar a gravação quando a gente termina, tá? Pronto, pessoal que estão em